Fala pessoal, bem-vindos. Essa aqui é a primeira aula do canal. Eu não diria nem aula, né? O primeiro conteúdo que eu trago aqui para o canal. E, e depois de pensar um pouco, eu tenho certeza que é um dos conteúdos mais importantes quando a gente pensa em produtividade ao se trabalhar com dados. Por quê? Porque o Power Query é uma ferramenta que está no Excel, está no Power BI, está em diversas outras ferramentas. É basicamente uma ferramenta que faz o tratamento de dados para que você não precise ter nenhum tipo de preocupação em estar alimentando incrementalmente dados ao seu modelo. Então, vou dar um exemplo. Você tem um relatório de vendas que é gerado mensalmente, você vai acumulando esses relatórios de venda e você vai colocando ele em pastas e tal. Então, assim, antigamente, você iria, sempre que tivesse um relatório novo desse, você iria entrar nele, copiar as linhas daquele mês, ia no seu outro arquivo onde você faz os gráficos, alguma coisa assim, você iria copiar lá embaixo esses dados. Então, assim, é, esse é o jeito errado de fazer isso, porque o Power Query ele chegou para ajudar o preguiçoso, né? Tem uma frase que dizem que a preguiça move o mundo, porque realmente é um pouco disso, né? Digamos assim, o preguiçoso esperto, né? Ele evita fazer trabalhos redundantes, né? Às vezes eu me pergunto, pô, por que eu estou fazendo isso aqui pela segunda vez? Estou perdendo todos os dias da minha vida X minutos para fazer essa atividade. Não, vamos automatizar. Então, a pegada do Power Query é exatamente essa, né? E eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Como é que eu vou fazer isso? É, a gente vai aqui, opa, a gente vai aqui para uma pasta que eu baixei alguns arquivos de dados de aviação e vou mostrar para vocês exatamente isso. Quando a gente fala de um relatório de vendas para uma empresa, a gente vai dizer, pô, mas beleza, isso já não me atrapalha tanto, eu consigo fazer isso de boa. Mas dependendo de onde você estiver, você vai estar lidando com um número muito grande de informações. Então, por exemplo, eu trabalho com aviação. Aqui em 2023, somente em 2023, eu tive aqui 39 mil linhas de voos, né? E essas são informações que me interessam, né? Não quero entrar aqui no motivo em si, mas eu quero dizer que vocês têm que estar preparados para trabalhar em qualquer ambiente. Então, por exemplo, cada arquivo desses aqui tem 10 megas. Se você pensasse em ter um arquivo único consolidando todas essas informações, amigão, deixa eu te falar, você vai ter um baita problema, porque o Excel ele começa a ficar lento quando você tem um número de linhas muito grande. E a gente vai entrar na parte que eu coloquei lá na menta de bônus, né? Então, assim, esses são os arquivos CSV que tem as nossas informações. E o que, que o Power Query vai fazer? Ele vai acessar essa pasta, esse diretório aqui que eu criei, e ele vai compilar essas informações e jogar para o Excel para mim, de forma consolidada. Qual que é a grande vantagem disso? É que quando eu tiver mais um arquivo aqui, por exemplo, voo de 2024, eu não vou precisar entrar no arquivo, copiar, levar para lá. Não. E além disso, o Power Query ele tem uma outra atribuição. Ele consegue tratar dados. Mas assim, em linhas gerais, nesse primeiro exercício, o que eu vou fazer vamos fazer o básico melhorado. Então, assim, não vou me preocupar em tratar dados, até porque esses dados que eu escolhi, eles são dados que já estão tratados, né? Digamos assim, já estão estruturados. Mas a gente vai numa segunda etapa fazer isso. E onde é que está o Power Query aqui no nosso Excel, né? Eu tenho aqui o meu menu, e se eu vier aqui na guia de dados, o Excel, ele não tem uma linha aqui escrito, digamos assim, Power Query. Ele tem aqui obter dados. E, na verdade, tudo isso aqui, basicamente quase tudo isso aqui, utiliza o Power Query. Então, eu posso obter dados de arquivos, então eu posso ir diretamente num CSV e ele vai me dar um único arquivo, as informações de um único arquivo. Eu posso acessar PDFs, tem várias formas de utilizar o Power Query, que é uma linguagem, mas é uma linguagem que se transformou. Então, uma das formas mais úteis de obter informações através do Power Query é através de pasta. Como é que funciona? Você vai clicar aqui em de pasta, né? Eu tenho aqui dentro do nosso curso aqui, do nosso canal, enfim, organizei aqui em conteúdos. Minha primeira aula vai ser sobre Power Query.
e eu separei aqui aula 1, consulta de arquivo CSV. Então, vou aqui no diretório e vou colocar abrir. O que vai acontecer? Ele vai abrir agora a minha telinha do Power Query. Se eu não fizer nada e clicar aqui em combinar, ele não vai nem abrir a telinha do Power Query. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai pegar os arquivos e vai me dar 3 opções. Se eu colocar combinar e carregar, ele vai jogar os meus arquivos para cá. Todas as linhas de dados dos 5 arquivos, utilizando o primeiro arquivo aqui como exemplo. E se eu clicar em... Eu vou clicar aqui para vocês verem qual o problema dessa abordagem aqui. É que ele vai, de fato, jogar todos os dados para cá. E isso me dá uma quantidade de linhas enorme, né? Então, se vocês verem aqui, eu tenho um bom computador, vou filmar aqui para vocês verem. Mas mesmo assim, como eu mostrei para você, cada arquivo ali tem 40 mil linhas, a quantidade de registros que vai cair aqui no meu Excel vai deixar o meu Excel lento. E aí é o que eu falei de bônus, né? O Excel, por incrível que pareça, gente, o Excel e o Power BI são ferramentas idênticas em termos de arquitetura. Tudo que você precisa fazer no Power Query, tudo que você precisa fazer no Excel para ter uma base de dados estruturada, você também precisa fazer no Power BI, porque os dois funcionam também com linguagem DAX. Então, assim, quando você tem pequenos arquivos em Excel, você trabalha sem utilizar o DAX, que é uma segunda linguagem do Excel. E essa linguagem, ela roda aqui como modelo de dados. Então, se eu clicar aqui em gerenciar modelo de dados, se eu nunca tivesse utilizado essa ferramenta, ele iria me dar a opção de habilitar. Mas como eu já utilizei, eu consegui abrir. E quando eu chego nessa tela aqui, eu não tenho informação nenhuma, certo? O que eu vou fazer? Como eu mostrei para vocês, esse arquivo aqui, por exemplo, agora ficou com 168 mil linhas. E por causa disso, esse arquivo já está super lento, sem ter sequer uma coluna de cálculo, né? Essa é uma limitação do Excel. Porém, essa limitação ela não acontece quando a gente trabalha com esses dados dentro do modelo de dados. Então, se eu editar a forma como eu utilizei o Power Query, eu posso clicar aqui e dizer que eu quero adicionar estes dados ao modelo de dados. E o que ele vai fazer? Ele vai jogar todos esses dados em algum lugar. Esse algum lugar é o segundo plano do Excel, é o modelo de dados. E você veja o seguinte, quando a gente faz isso, eu não tenho mais nenhuma aba aqui onde conste a informação que eu acabei de trazer. Mas isso está em algum lugar, né? Isso veio parar aqui dentro do meu modelo de dados. Então, meu modelo de dados que antes estava vazio, agora eu tenho um espelhozinho dentro do modelo de dados de todos esses dados. E a gente vai entrar nisso no momento seguinte, quando a gente for falar de produtividade dentro do Excel. Produtividade dentro do Excel está ligado diretamente aos modelos de dados, né? Ao DAX, que é a mesma linguagem do Power BI. Só que você ter todo o potencial do Power BI dentro do Excel, principalmente na área financeira, ou, ou tendo uma visão mais prática, você consegue conversar com os dados muito mais fácil, né? Então, é muito mais fácil no Excel eu criar um dashboardzinho para entender o que aconteceu numa determinada época, né? Isso a gente vai fazer num segundo momento aqui no nosso curso. Nesse primeiro momento, o que a gente está explorando é a funcionalidade do Power Query. E como eu disse para vocês, se eu trago um novo arquivo para uma determinada pasta que eu coloquei os meus arquivos anteriores, o Power Query vai fazer tudo de novo e atualizar agora com esse novo arquivo. Então, por exemplo, eu já tinha baixado aqui propositalmente o arquivo de 2024
e deixei esse arquivo aqui nos meus downloads. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no nosso conteúdo, diretório, e eu vou jogar aqui esses dados de 2024. Como funciona o Power Query? Para cada conexão que você fizer com um determinado conteúdo, ele vai gerar uma consulta. Então eu tenho aqui a minha consulta, eu joguei um novo arquivo ali na pasta, e agora eu posso vir aqui e atualizar. O que que vocês vão perceber? Quando eu atualizar agora, ele vai também consultar o arquivo de 2024. E ao invés de eu ter 168 mil linhas, eu vou ter 208 mil linhas, tá? E aí, só para dar um gostinho para vocês sobre produtividade e da linguagem da linguagem DAX, eu vou mostrar para vocês como funciona a questão da produtividade no Excel, de você ter o modelo de dados, ao invés de você estar trabalhando com funções do tipo SOMASYS, que conversam com uma planilha, onde você tem uma infinidade de linhas. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no meu modelo de dados, utilizando uma linguagem que é muito parecida à linguagem do Excel, eu vou criar uma fórmula aqui, que é decolagens. E aí eu vou dizer que isso aqui é igual à soma de decolagens aqui no nosso diretório. Ao fazer isso, eu posso no Excel buscar as informações de decolagens. Então eu venho aqui, eu utilizo uma função que se chama valor cubo. Valor cubo. Você sempre começa dizendo que você vai buscar uma informação dentro do seu modelo de dados. This workbook data model é o que está falando. E aquela medida que eu criei, aquela função, eu tenho ela aqui. Então, quando eu faço isso, ele está buscando todos os meus dados do modelo de dados. Então, esse número de decolagens aqui, ele é um pouco absurdo, porque ele, na verdade, não está filtrado para o ano que eu estou colocando aqui em cima. Então, o que eu posso fazer aqui é incluir um filtro para dizer que no meu diretório eu quero que o ano seja o que está aqui em cima. E aí eu tenho tantos dados quanto eu tenho disponíveis na minha base de dados. Então vejam que interessante. Eu passo a ter uma forma super eficiente de conversar com o meu modelo, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Isso aqui é o número de decolagens, certo? Agora, imaginemos que, por exemplo, eu gostaria de saber o número de decolagens aqui no aeroporto de Recife. O aeroporto de Recife, salvo engano, ele tem um código ICAO chamado SBRF. Então, eu posso pegar essa mesma fórmula que eu tenho aqui e dizer que não só eu quero que você filtre as informações do ano 2019, como eu também quero que você vá lá no aeroporto de origem, sigla, e me traga somente a decolagem de Recife. E aqui a gente começa de forma muito rápida a destrinchar várias informações disponíveis nessa base de dados. Então, por exemplo, em abril de 2020, eu tive a Covid, né? Então, a Covid aconteceu aqui em 2020. Então, se a gente olhar 2019 como uma base 100, então, performance 2019 percentual. O que eu posso fazer? Eu posso dividir isso aqui por isso, multiplicar por 100, e eu tenho um base 100 do que aconteceu com os voos durante a pandemia. Então, vocês vejam o seguinte, vê que interessante. Em 2019, eu tive 955 mil decolagens. No ano 2020, eu tive 49% desse valor. E até hoje, a gente ainda não recuperou o número de decolagens que a gente teve em 2019. E o que aconteceu em Recife?
posso também, através dessa análise, descobrir o que aconteceu em Recife, Performance 2019. Então, vocês vejam vê que interessante, a gente aqui aleatoriamente conseguiu uma informação muito bacana. Vejam, apesar de, no Brasil, em 2021, eu ainda estar com 63% do volume de voos que eu tinha, em Recife eu já tinha 92% no ano de 2021. Isso é tão interessante porque vocês vejam, a gente consegue linkar isso aqui com diversas coisas que aconteceram durante a pandemia. Durante a pandemia veio o trabalho remoto, né? Durante a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, ok? Mas muitas pessoas usaram essa oportunidade do trabalho de remoto para vir para o Nordeste. Então, já no ano de 2022, você tem que o mercado se recuperou, né? Em 2022, Recife já estava rodando acima do volume de 2019, né? Então, você tem aqui Brasil, percentual pré-Covid, e você tem aqui Recife, percentual pré-Covid, né? Então, assim, é um segundo trabalho que eu vou fazer com essa base de dados, que eu pretendo dar sequência aos nossos estudos, certo? Então, numa etapa seguinte, a gente vai fazer uma análise sobre o que aconteceu no mercado de aviação a partir dessa base de dados que a gente acabou de puxar para cá. Então, vejam que interessante. A gente pode fazer um gráficozinho aqui, muito rápido, que vai nos dar uma perspectiva muito interessante sobre o que aconteceu no Brasil e o que aconteceu em Recife, né? Gráfico é um negócio muito interessante. Tem gente que brinca com os gráficos, né? Vejam essa foto aqui. Aqui é Recife. Vou botar aqui a foto do Pernambuco. Eita. E aqui é o Brasil, né? Vamos colocar aqui uma linhazinha, né? Vamos colocar um rótulo de dados. Vocês vejam como o mercado nordestino mudou, né? E de fato, quem trabalha em aviação sabe que isso de fato aconteceu, né? O Brasil, inclusive, para o mercado de aviação, foi um dos mercados que se recuperou mais rápido em relação ao movimento que você viu em várias outras economias, né? Então, aqui é um gráfico de recuperação Covid de 2019. Brasil e Recife, isolado, né? Então, assim, é, eu quero compartilhar com vocês, durante essa nossa trajetória aqui no canal, é, vários insights, vários insights. Aqui mesmo, nesse pequeno gráfico que a gente fez, já tem um insight aqui que é um pouco do conhecimento que eu já tenho, né? Se a gente fizesse um gráfico desse tipo aqui, por exemplo, a gente não ia conseguir extrair a informação. Vejam como ia ficar esse gráfico. Estão vendo? Por quê? Porque a distância é muito grande. Então, por exemplo, quando você vai comparar é, situações que são muito diferentes, você vai comparar um país grande com um país pequeno, você vai comparar o todo com uma parte do todo, você precisa fazer uma comparação relativa. Você não faz uma comparação direta, absoluta, né? Então, isso aqui é relativo, isso aqui é relativo, e isso aqui é absoluto. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. O foco desse conteúdo aqui foi a questão do Power Query. Eu vou mostrar um pouco mais aqui do Power Query, só para vocês verem como é a dinâmica das opções. Então, quando você puxa o arquivo, ele passa por várias etapas. Ó. Fonte,
Você poderia, por exemplo, ter uma pasta que tivesse uma bagunça, se tivesse muitos arquivos, você poderia vir aqui na pasta extensão e garantir que você ficou somente com os arquivos CSV, entendeu? Eu não sei nem o que eu fiz aqui, mas enfim. Aqui, num dado momento, eu vou aqui na tabela, expando a tabela. Então, o Power Query ele permite que você brinque com a transformação dos dados. Por que eu digo que permite que você brinque? Você pode, por exemplo, dizer que, olha, eu só quero ver o ano de 2019. Eu tenho vários arquivos lá, mas eu só quero ver o ano de 2019. Se eu fizer isso aqui e carregar, vejam o que vai acontecer. Na verdade, eu não coloquei aqui nenhum filtro, acabei errando aqui. Se eu vier aqui, filtro de número, e disser que eu quero que seja igual a 2021, por exemplo, e fechar isso aqui, ele vai deixar de carregar os dados que não me interessam. Né? Aqui deu erro porque, obviamente, eu estou comparando com um número que não está mais disponível, mas vocês vejam que eu posso isolar o que eu quero e isso não vai me atrapalhar. Né? Eu posso vir aqui agora, ó, acabei criando uma etapa de linhas filtradas, onde diz que para cada linha selecionada eu quero somente a coluna ano igual a 2021. Se eu tirar esse filtro daqui, voltou tudo ao normal. Carrego novamente. Então, assim, o Power Query é uma ferramenta fantástica, principalmente para a gente trabalhar dados não estruturados. Então, o que são dados não estruturados? Normalmente são dados que vêm de um RP de vendas, né? São aqueles relatórios que às vezes vêm com cabeçalho lá em cima, são relatórios que às vezes as datas vêm num formato de outra língua. Então, por exemplo, no Brasil você tem dia, mês, ano. Nos Estados Unidos, às vezes você tem mês, ano, mês, dia, ano, né? E às vezes, quando você tenta integrar essas informações, você não consegue. Então, assim, essa é a função do Power Query. A gente vai ver várias outras aplicações e eu fico muito feliz de ter começado esse projeto, porque na minha trajetória profissional eu bebi muito dessa água, né? Minha produtividade aumentou absurdamente desde que eu comecei a trabalhar com modelo de dados. Então faz muito tempo que eu fico nessa pegada de tentar convencer as pessoas que eu conheço dessa tecnologia, dessa mudança que aconteceu dentro do Excel e não tenho a oportunidade de fazer isso com o tempo que precisa, né? Não consigo sentar do lado da pessoa, mostrar. Faço isso com as pessoas que trabalham comigo, na minha equipe, mas é muito bacana poder fazer isso na internet, porque é fantástico, tá bom? Então, fiquem com Deus, espero ver vocês aqui para os próximos vídeos e aos poucos eu vou subir vários conteúdos aqui. A ideia é que a gente fique um pouco dentro dessa base de dados de aviação para explorar várias coisas, né? Eu tenho algumas ideias de gráfico muito bacanas, a gente está fazendo gráficos legais. Meu conhecimento de gráficos está longe de ser esse gráficozinho besta que a gente fez ali rapidinho, mas tem muitos gráficos interessantes que podem dar um up também na capacidade de vocês de comunicar resultados, né? A mensagem ela precisa ser entregue quando o resultado acontece, né? Então isso é algo que eu acho que faz uma diferença grande na trajetória que vocês vão exercer, né? Então, obrigado aí pelo tempo, vou desligando por aqui.